Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. Com a urgência climática no centro das decisões globais, a agricultura tem um papel estratégico: reduzir emissões, regenerar solos e impulsionar modelos sustentáveis. O Brasil, como potência agrícola, tem o desafio de liderar esse movimento, especialmente com a proximidade da COP30. Vamos entender com Marina Menin, especialista em soluções de carbono para a América Latina, como a agricultura regenerativa está avançando, os entraves do mercado de carbono no país e as oportunidades que se abrem para produtores e para o planeta. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Marina Menin é engenheira agrônoma formada pela Universidade Estadual de Maringá, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Nasceu em Mamborê, no interior do Paraná, e carrega no sangue a tradição da família rural. Apaixonada por viagens, trilhas e mergulho, acredita que aprender é o que a move. Hoje soma mais de 10 anos de experiência no agro e se considera protagonista por viver com propósito, escolhendo todos os dias o impacto que quer deixar no mundo. Marina, bem-vinda aqui ao nosso programa. É um prazer poder te receber para falar de um tema tão importante, né? Que é o crédito de carbono e como o Brasil tem essa oportunidade na COP30. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje e ter esse bate-papo para trazer informação para quem está nos assistindo também. Marina, o conceito de agricultura regenerativa, né, vem ganhando cada vez mais espaço aqui no Brasil. O que ele representa na prática? Esse é um ponto bem importante, porque quando a gente olha para a agricultura regenerativa, a gente tem que expandir a forma como a gente interpreta. Não é só um conceito, não dá para a gente trabalhar só como se fosse um conceito. A agricultura regenerativa é uma mudança de mentalidade. Então é como a gente pode ir além de produzir mais com menos, ao passo que a gente procura também restaurar todo o ecossistema que está ali presente, né, na propriedade. Então, quando a gente olha em termos práticos, né, a agricultura regenerativa ela vem muito com uma proposta de você conservar o seu solo, melhorar a qualidade do seu solo, aumentar a biodiversidade, olhar do ponto de vista, inclusive, de água, a qualidade da água que existe na propriedade, né? E todo esse ecossistema, como ele funciona em conjunto, para a gente poder garantir que, a partir do momento que eu tenho algumas práticas, como, por exemplo, um plantio direto de qualidade, o uso de biológicos, uso de cultura de cobertura, né? Que eu possa tornar esse sistema muito mais preparado e resiliente para enfrentar os desafios. Então, ele é realmente, quando a gente fala sobre agricultura regenerativa, a gente precisa expandir porque a gente precisa sair da prática, né, do conceito teórico e entender que essa mudança de mentalidade, tudo aquilo que a gente vai fazer conectado a isso, vai gerar um sistema muito mais preparado para enfrentar os desafios. Como país, e como você bem mencionou na abertura do programa, a gente tem um papel extremamente significativo como agricultura. Não só do ponto de vista econômico, mas tudo aquilo que a agricultura brasileira representa para o mundo. Então, trabalhar esse conceito e melhorar tudo aquilo, a forma como a gente vem produzindo alimentos, né, mas não deixando de produzir por conta dessas escolhas de manejo que são feitas, é crucial para a gente olhar para a sustentabilidade da cadeia como um todo. Hoje o produtor está aderindo a essa agricultura regenerativa, né? O mercado tem aceitado bem ou ainda tem alguns entraves? A gente tem cada vez mais visto um aumento na familiaridade com o tema, né? Esse é um ponto importante. E a agricultura brasileira, ela já é reconhecida, inclusive do ponto de vista científico e técnico, como uma agricultura mais sustentável que boa parte dos países que também produzem e têm
a mesma expressividade que a gente, né, do ponto de vista de atividade econômica. Mas existem, obviamente, desafios para democratizar esses conceitos e torná-los mais simples de entender, né? Para a gente, acho que esse é o grande ponto no momento, como a gente trabalha uma comunicação que deixe claro a importância, deixe claro para o agricultor que não é uma escolha, né? E que ele vai ter bons resultados, ele vai ter uma vantagem competitiva em praticar a agricultura regenerativa, né? E o quanto isso acaba sendo relevante pensando de fato na sustentabilidade da agricultura como um todo. E um ponto importante que eu queria dividir também aqui é, como empresa, a gente acredita muito nisso. Tanto é que globalmente a gente trabalha com a nossa missão de produzir mais, restaurar a natureza e escalar a agricultura regenerativa, porque a gente acredita que esse é o caminho para uma agricultura do futuro. A gente acredita que utilizando o nosso portfólio de soluções, desde sementes e biotecnologias até soluções digitais, que vão ajudar o agricultor a tomar decisões mais assertivas, fazem com que seja possível, de uma forma mais simples, tangibilizar para o agricultor o que é e democratizar todo esse conceito. Então a gente está evoluindo, estamos no caminho para que isso aconteça. Não, é importantíssimo. E os gargalos hoje que a gente enfrenta, né? Porque quando a gente fala da agricultura regenerativa, a gente também entra no mercado de carbono, né? Ou seja, é um investimento que já vai trazer um valor agregado para o seu produto, porque hoje o mercado externo, principalmente, né, tem trazido essa demanda, mas também pensando em futuro no crédito de carbono, né? Mas hoje o Brasil ainda tem alguns entraves nesse processo. Como caminhar e como está, né, esse caminhar do Brasil para conseguir começar a receber por crédito de carbono? Eu entendo que o primeiro passo ele já foi dado, principalmente porque é um mercado que a gente está construindo aqui para o nosso país praticamente do zero. Então, no final do ano passado, a gente teve a aprovação do projeto de lei que vai regulamentar toda essa operação, como a gente vai se organizar, né, aqui no país para operar esse negócio, seja através de créditos de carbono, seja outras alternativas que existem aí. Mas, por ser um mercado que está sendo estabelecido, a gente tem seus desafios. Isso é natural de qualquer mercado. Eu poderia responder para você aqui, acho que destacando 3 grandes frentes de gargalo, se eu puder comentar dessa forma. A primeira delas está muito conectado com essa parte regulatória. Então, como a gente comentou, como eu comentei agora há pouco, por ser recente a aprovação do projeto de lei, nós estamos em uma fase onde está tudo sendo estabelecido enquanto a gente está falando aqui. Enquanto a gente está tendo essa oportunidade, tem uma série de pessoas que estão super engajadas com o tema, pensando e estruturando como vão ser as regras desse novo modelo, a forma de operar, qual vai ser o papel e responsabilidade de cada um dos agentes nessa cadeia, né? Então, tem muita coisa que a gente ainda não sabe como vai acontecer. A conexão do mercado voluntário com o mercado regulado e quais as oportunidades de negócio que vão ser geradas dessa interação. E aí, a partir do momento que a gente está falando que está tudo sendo definido, o que acontece é que o mercado hoje, ele opera mais num cenário de possibilidades. São muitas possibilidades, mas está todo mundo esperando ver como vai ser concretizado isso, né? Por isso que essa etapa de estabelecimento dessas regras, da regulamentação em si, ela é crucial para a gente avançar e escalar ainda mais todo esse modelo. O segundo ponto, né, de gargalo para consolidar, está muito conectado com a parte técnica. É impressionante a quantidade de dados científicos, uma base científica que a gente tem hoje, né, no mercado como um todo, e aí olhando do nosso lado, Bayer, tudo que a gente construiu em todos esses anos de negócio, né, de carbono, mas a gente precisa traduzir isso em ferramentas que sejam fáceis de serem utilizadas, né, que sejam claras, que sejam transparentes, né? Então, o grande desafio hoje é tangibilizar esses conhecimentos em ações práticas, ferramentas práticas,
para conectar com o agricultor, para ele saber o que ele pode fazer, onde ele tem que melhorar e, mais do que isso, onde estão as oportunidades de negócio, novamente, né? Como empresa, a gente trabalhou ao longo desses 4 anos com mais de 2.000 agricultores dentro do programa Procarbono. A gente coletou mais de 300.000 amostras de solo, então é o maior programa de carbono existente que a gente tem em conhecimento. Muitas das nossas clientes participaram aqui, tiveram interações com vocês aqui em outros episódios, fantástico. E a gente construiu uma base científica que, em conexão com uma cadeia de mais de 150 pesquisadores, consultores, instituições de pesquisa, a gente conseguiu tangibilizar isso em várias ferramentas para serem disponibilizadas no mercado. Exemplo, a calculadora da pegada de carbono que a gente desenvolveu com a Embrapa, né? A pesquisadora a doutora Marília e toda a equipe dela, fantástica. A gente conseguiu, ao longo de todo esse processo, trazer uma calculadora de pegada que é adaptada, que ela olha para a realidade da agricultura brasileira. Que esse era o outro ponto. A gente não tinha nada que, de fato, olhasse para a forma como as coisas aconteciam aqui no Brasil. Então, ver essa evolução, ter essas ferramentas cada vez mais acessíveis, faz com que a gente mitigue esse gargalo técnico, né, de traduzir a base científica no prático. E aí, por fim, mas certamente não menos importante, a gente precisa olhar para a questão financeira, né? Existe a promessa do negócio, a promessa da rentabilidade, mas se isso não chegar para o agricultor, não adianta, né? A ponta precisa ver valor de tudo que está sendo estabelecido e construído. Então, a gente tem um desafio muito grande de olhar na perspectiva não só dos créditos de carbono em si, mas todo o ecossistema que pode ser formado, né, para a gente viabilizar que ele veja valor. E aí eu queria finalizar com um ponto que eu entendo que também é um gargalo, mas ele acaba permeando um pouco desses 3 que eu comentei anteriormente, que está na questão da comunicação. Se a gente não tiver uma comunicação clara sobre o que é esse negócio, como ele funciona, o que o agricultor precisa efetivamente fazer, fica muito difícil a gente avançar, fica muito difícil a gente construir a confiança. Falo por mim. Quando eu cheguei na função, assumi a função para liderar o negócio de carbono na Bayer, toda vez que eu tentava entender, eu consolidava o conhecimento e achava que já estava claro. Aí eu entrava em uma outra reunião e falava, opa, tem mais coisa que eu preciso entender. Então, enquanto essa comunicação ela não for clara, sabe, muito próxima do agricultor, é difícil avançar. Se eu que estou no contato dia a dia tem essa dificuldade, que dirá o agricultor que tem esse ponto para ele pensar e outras milhares de decisões que ele toma ao longo do dia e da semana. Muito legal. Trazendo até essa pauta, né, que você trouxe, os produtores eles têm muitas dificuldades de saber como monetizar essas práticas sustentáveis, né? Você está dizendo, é óbvio que a gente tem que entender para mostrar para eles de uma forma mais simples. Mas em que momento eles estão hoje, né? E o que eles já podem olhar? Já existe alguma monetização? A gente sabe que algumas propriedades já conseguiram alguma coisa de crédito, né? Alguma venda de soja que está vendendo para a União Europeia, que está trazendo também um valor agregado maior, mas ainda muito incipiente. Como é que está essa jornada do produtor rural para entender como receber pelas práticas sustentáveis? Essa jornada ela está caminhando. Eu vejo de forma muito consistente, né? O que significa que nem sempre é muito rápida, mas ela é consistente e acho que passo a passo a gente vem mostrando como o agricultor ele consegue ter acesso, né, a esses benefícios, monetizar aquilo que ele já faz. E esse é um ponto super importante para reforçar. O agricultor brasileiro ele já está em uma posição diferenciada no mercado de tudo aquilo que é feito. Vide o percentual de adoção de plantio direto, né? Acho que esse é o exemplo mais claro que a gente tem sobre como a gente faz agricultura aqui no Brasil. Mas, olhando para a jornada, né, de como ele pode fazer isso acontecer e como a monetização pode ser concretizada, o primeiro passo
e que eu entendo que realmente é o mais importante, é ele entender quem pode ajudá-lo a fazer esse processo, sabe? A gente tem, novamente, não é um negócio simples, a gente está em um momento de grandes definições, então o agricultor ele ter com quem contar, que possa orientá-lo, olhando a propriedade dele, o que precisa ser feito, né? Quais são as intervenções, as mudanças que ele pode fazer para ainda mais escalar essa régua de agricultura sustentável e agricultura regenerativa, é um passo essencial para a gente sair da promessa e ir para o concreto, né? Então, ter esses parceiros que possam dar essa assistência acaba sendo essencial. Hoje a gente vê em termos de possibilidade, obviamente, toda a questão do crédito de carbono. Acho que a parte de agricultura ele tem ainda evoluído, até porque tem uma série de procedimentos, metodologias, regras que precisam ser seguidas para que a gente execute as coisas com a transparência que esse mercado demanda, né? Existe toda a questão de crédito de carbono de floresta, área de reflorestamento, que tem grandes oportunidades também. Mas, no nosso ponto de vista, é além disso. Então, como eu comentei anteriormente, nós temos atuado muito para estabelecer um ecossistema. E eu vejo o mercado também atuando dessa forma. Então, de repente, além do crédito de carbono, esse agricultor que ele faz tudo corretamente, né, que ele já desempenha essas práticas, ele ter acesso, por exemplo, a uma linha de crédito com taxas diferenciadas, mais atrativa, né? Ele ter acesso a um pool de serviços diferenciados, com desconto, com benefícios além daquilo que é mais óbvio, né, que é a parte financeira em si. E também toda a questão de assistência técnica. Hoje, como Bayer, a gente tem um time a campo que está preparado para dar todo esse suporte para o agricultor e ajudá-lo nessa jornada. Resumidamente, precisa começar entendendo a realidade do agricultor e conectá-lo com todas as formas de monetização, seja crédito, seja empresas que têm projetos de carbono sérios para tirar do papel e seja todo esse ecossistema que eu comentei anteriormente. Isso, sem sombra de dúvida, vai fazer com que seja mais claro para o agricultor o benefício, né, que ele pode ter e levar, de fato, a adoção de agricultura regenerativa e aumentando o sequestro de carbono em patamares que, de fato, condizem com o potencial da agricultura brasileira. Muito legal. E como é que você enxerga o papel da mulher dentro desse cenário, né? A gente sabe que a mulher tem uma visão 360, que a mulher talvez arrisque um pouco mais do que o homem nesse cenário, então a gente vê muita mulher como essa liderança quando a gente fala, né, da agricultura sustentável. Sem sombra de dúvida. E é muito interessante porque quando a gente fala sobre sustentabilidade, na prática você está falando sobre algo que não é sobre você, única e exclusivamente. Você está falando sobre algo que é por todos, né? É preservar a nossa vida, é preservar a nossa atividade, é preservar a agricultura, todo o potencial que existe aqui, né? E quando a gente fala nesse olhar para o todo, a mulher ela tem muito isso, né? Como uma capacidade de fato de destaque nas nossas personalidades. Então, o papel que a gente vem fazendo, conectando a sustentabilidade, né, com essa fortaleza do ponto de vista de comportamento, ela é um diferencial enorme para a gente acelerar cada vez mais essa discussão de sustentabilidade. Comentei com você anteriormente que aqui a gente já teve algumas clientes nossas que fizeram parte do Procarbono, de todo esse projeto que a gente liderou ao longo desses anos, mulheres que estão à frente das suas propriedades, à frente das suas empresas, fazendo um trabalho fantástico, de novo, não olhando só para a atividade delas, né, mas pensando no todo. Então, essa característica, para mim, ela se conecta perfeitamente com todo esse tema de sustentabilidade e como a gente pode acelerar ainda mais todo o processo de inovação e conhecimento. E para nós, né, a Bayer ela leva esse tema muito a sério,
porque diversidade, equidade e inclusão é um valor. Assim, cada ano a gente tem novas iniciativas, muita coisa acontecendo para fortalecer, né, estimular isso e, mais do que isso, mudar a mentalidade, né? Eu tive esse presente como colaboradora da empresa de poder ter acesso à informação e realmente mudar a forma como eu vejo muitas coisas e do ponto de vista da força feminina, né, de impulsionar essa força transformadora, não é diferente. Então, desde 2020, a gente tem alguns projetos, alguns programas, como, por exemplo, Conexão Mulheres, que é um programa focado no desenvolvimento de mulheres líderes, né, das suas empresas, das suas propriedades. A gente apoia também o projeto, o Prêmio Mulheres do Agro, né, que é um evento fantástico. Inclusive, as inscrições ainda estão abertas para quem quiser submeter a candidatura para produtora rural e também pesquisadora. A gente recomenda fortemente porque é um momento super especial, não pura e simplesmente para reconhecer a pessoa que faz, né, o agro acontecer também aqui no país, mas principalmente para inspirar. E a força feminina para mim é muito isso, e respondendo de forma muito particular, a gente ter referência, ter quem a gente se inspirar, abre o caminho de possibilidades. Então esse prêmio ele é muito especial porque ele é mais que uma premiação, ele é inspiração na veia, né? Como a gente incentiva, estimula e impulsiona quem tá e quem vai vir. As novas gerações, quem está se preparando para entrar no mercado, é fantástico. Ano passado foram acho que mais de 200 inscritas e o congresso também depois é realmente algo marcante. Não, com certeza, a gente sempre vê a Bayer muito presente, né, dentro desses eventos e sempre apoiando a mulher, sim, dentro do agronegócio. E quando a gente fala da mulher ser essa força, né, propulsora e que se inspira, assim, é isso que a gente faz aqui na Protagonista, é contar as histórias de mulheres como você para inspirar outras mulheres, a gente traz também que a terra é feminino, né? A plantação é feminino, a colheita é feminino, né? Então, o feminino, ele está em muitos lugares e está voltando aí a tentar estar ao lado, né, do masculino. Então, não só o patriarcado, mas junto com o matriarcado que a gente vai conseguir construir, com certeza, um futuro muito melhor para as próximas gerações. Uma aula que a gente teve aqui com você hoje, Marina. Muito obrigada, né, pela participação. Foi um prazer te receber aqui. Não, eu agradeço e, assim, queria reforçar muito o potencial que a gente tem em conectar todos esses elos. O Brasil, ele tem a posição econômica, a força, né, do ponto de vista de atividade, como um país que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. A gente tem gente preparada, né, com acesso à tecnologia, com vontade de fazer acontecer. E a gente tem coragem, que é uma característica do brasileiro, é uma característica que as mulheres têm muito, né? E que a gente pode tirar isso daqui do papel. Então, se hoje a gente fala muito aqui sobre coisas que estão sendo definidas, esse caminho que vai ser percorrido, mas que é sim, ou seja, vai acontecer, a agricultura regenerativa precisa de fato ser implementada e o negócio de carbono, ele é um negócio rentável, né? Cada vez mais vai ser provado isso para todo mundo e o agricultor vai estar mais próximo, a gente não pode deixar de colocar e ter essa percepção da nossa responsabilidade em toda essa conversa, né? A gente tem todas as ferramentas na mão e como brasileiros a gente tem, acho que mais do que uma responsabilidade ética, né? A gente tem a oportunidade de mostrar como a nossa agricultura ela pode ser feita e como toda a cadeia pode ganhar com isso, né? De ponta a ponta. Então agradeço você, agradeço a quem está nos assistindo também por ter tido essa oportunidade de bater um papo desse tema que é apaixonante. Obrigada pela participação mesmo, Marina. E no próximo bloco, vamos mergulhar na trajetória de Marian Wolters, conhecendo suas estratégias de gestão, sustentabilidade e inovação na agropecuária Ponte Alta. A gente volta já já.